Vocês viram aí que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre alguns fenômenos naturais e o tectonismo. O que é esse tectonismo? São as placas tectônicas, né? Então a gente percebeu o quanto as placas tectônicas elas influenciam aí nesses acontecimentos, né? Nesses fenômenos naturais, que são o quê? Situações que o ser humano não tem controle sobre elas. O ser humano vai conseguir parar um terremoto? Vai, gente. Não. Não. O ser humano vai conseguir parar um vulcão? Não. Também não. Não. Então, assim, o ser humano vai conseguir parar um tsunami? Não vai. Então, são fenômenos naturais, ou seja, né, que acontecem na natureza e que a gente não tem controle nenhum. A única coisa que a gente pode tentar fazer é fugir, né? E se der muito certo, só sobreviver. Porque são fatos, são coisas que acontecem de uma forma tão rápida que às vezes a pessoa não tem nem para onde correr, né? Então, assim, a gente percebeu que esses fenômenos eles estão muito presentes em outros países. Graças a Deus aqui no Brasil a gente não sofre tanto assim com eles, né? A gente viu que algumas regiões passam por alguns abalos sísmicos, mas de uma magnitude muito pequena, né? E aí a gente viu que isso acontece por quê? Pelo fato do Brasil, né, estar localizado no meio de uma placa tectônica. Então isso nos favorece muito, muito. Porque imagina se a gente estivesse na borda de uma placa dessa, em suas extremidades, a gente ia viver aí, né, em pânico, apavorados por causa desses fenômenos aí que acontecem, ok? E aí a gente falou um pouquinho, só estou relembrando alguns pontos aqui, tá? Para quem não participou da aula. Então a gente falou um pouquinho sobre a estrutura terrestre. Então a gente viu que a Terra ela é dividida em crosta, manto e núcleo, né? A gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. E que essas placas tectônicas, elas ficam acima de quem, gente? Quem sabe me responder? Acima de quê? de Vamos lá, puxa na memória de vocês que vocês vão lembrar, sabe? fica em cima de terra. Isso, as placas tectônicas ficam em cima de qual camada aí da Terra? Deixa eu ver. Não me Da litosfera? decepcionem, vamos lá. Me ajuda. Qual camada, gente? Na crosta? É tipo, camada é tipo crosta, manto, esse negócio? Isso mesmo. Eu acho que ela fica Na crosta? Não. Na crosta. Na crosta, gente. Uai, então vamos pensar que as placas tectônicas... Não, no manto. No manto, professor. No manto. A crosta é onde a gente está, né? Onde a gente está pisando, é a litosfera, essa superfície terrestre. As placas tectônicas, elas ficam entre a crosta e o manto, certo? Por que elas se movimentam? Porque o manto ele é formado por uma substância viscosa. Lembram disso? Que parece uma gelatina. Então, por isso essas placas elas se movimentam, certo? É como se fosse um quebra-cabeça em cima de uma gelatina. E aí, por isso elas se movimentam. E nessa movimentação pode acarretar aí os diferentes fenômenos. Lembraram, gente? Sim? Sim. Eita, que vocês estão dormindo. Então, vamos lá. Aí a gente falou dos diferentes movimentos que essas placas fazem, né? Só relembrando o pequeno resuminho de vocês aqui. Elas podem, né, ser chamadas de divergentes, que são quando essas placas elas se afastam. Ao afastarem uma das outras, o que pode acontecer? A gente pode ter formação de ilhas, de novas regiões, a gente pode ter um buraco ali por onde vai passar o magma, né? Essa lava, pode dar surgimento aí, uma erupção vulcânica. A gente tem também a zona de convergência, que são quando essas placas se chocam. Aí a gente pode ter uma tsunami, a gente pode ter a fusão, né, de duas placas tectônicas, ok? E tem a movimentação também quando elas, né,
passam ali uma do lado da outra, que a gente chama de transformante, que aí vai ocasionar os abalos sísmicos, os terremotos, certo? Alguma dúvida? Sim ou não? Certo. Beleza. A gente falou dos vulcões no Brasil, então a gente viu que aqui no Brasil a gente não tem mais vulcões em atividade há milhares de anos, né? Porém, eles já existiram e por eles já terem existido, deixou aqui, né, lugares que são conhecidos historicamente, como Fernando de Noronha, ali a região amazônica, né, que tinha vulcões e aí por isso tem um solo muito fértil. Regiões em São Paulo, por isso que lá em São Paulo a gente tem alguns locais que são conhecidos como terra roxa, que é uma terra muito fértil porque tem muitos minerais, né, ali que vieram de origem daquela lava vulcânica, certo? Trindade lá no Espírito Santo, ok? Então a gente viu um pouquinho sobre isso também. Tsunamis no Brasil, a gente viu que no Brasil a gente também não tem, né? Mas há uma única possibilidade de tsunami no Brasil. Então, quem leu o resuminho viu isso aí, né? E fala que ainda que muito remota, é uma suposta erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado no arquipélago das Ilhas Canárias. Nessa hipótese, tal erupção seria forte a ponto de danificar grave e abruptamente a ilha em que ela se encontra e lançar mais de 500 toneladas de terra no Oceano Atlântico, provocando fortes ondas que, entre outros lugares, atingiriam o Brasil. Nesse cenário, se um tsunami atingisse o Brasil, ele ocorreria em estados da região norte e nordeste do país, principalmente nos estados do Amapá e do Pará. A gente aqui ainda não seria atingido, né? Até porque a gente nem tem aqui praia e tal perto de nós, né? No entanto, seu impacto dependeria da força, quantidade e intensidade dos efeitos gerados pela suposta erupção, o que torna essa hipótese ainda menos precisa. A possibilidade, embora exista, é praticamente nula e não deve ser motivo de principal de preocupação para o país. Então, se existisse, né, algum tsunami no Brasil, seria nessa região. Ok? E terremotos, né, como a gente falou na aula passada também, a gente não sofre aqui com grandes terremotos. A gente tem algumas regiões que já sofreram aí com alguns abalos sísmicos, mas de magnitude muito pequena. Nada assim de, né, se preocupar. Então vamos lá para a atividade, que muita gente ainda não me devolveu e eu estou esperando, certo? Questão 1, fala assim: você aprendeu que atualmente no Brasil não existe nenhuma atividade vulcânica. Porém, na era mesozoica, isso era diferente. Explique qual a contribuição dessa atividade vulcânica existente no Brasil, nesse período, para a formação do relevo brasileiro. Acabei de falar isso. Pessoal, então a gente sabe que já existiram vulcões no Brasil e hoje em dia não existe mais. Mas a existência desses vulcões trouxeram contribuições para o Brasil? Quais contribuições foram essas? Alguém sabe me dizer? Professora, posso dar a minha resposta? Você está certo. Não, pode falar. Eu coloquei bem assim: os vulcões que existiram nesse período tornaram-se infinitos e hoje em dia não causam nenhum tipo de transtorno. Mas hoje no Brasil, extintos são pontos turísticos que ocorreram no Brasil formações geológicas vulcânicas na era mesozoica, no estado da região sul. Perfeito. Certinha. Certinha. Isso mesmo, Gabi. Certinho. Então, ó, eu coloquei a minha resposta aqui para vocês também. A sua tá certinha. Porque esse derramamento dos vulcões originou terras muito férteis na região sul e sudeste, como eu falei para vocês, né? Como é o caso da Terra Roxa, lá em São Paulo, muito conhecida, que é de origem basáltica. O que é isso, professora, de origem basáltica? De origem vulcânica, magmática, tá? Aí que já na era cenozoica, no período terciário, as erupções vulcânicas e oceânicas originaram ilhas no litoral, como Fernando de Noronha, Trindade, São Pedro, São Paulo. Então, esses vulcões que existiram no passado deixaram contribuições positivas para nós aqui no Brasil, tá bom? Alguém ficou com dúvida nessa questão?
sim ou não? Professora, a minha resposta eu acho que tá errada. Por quê? Porque acho que tá meio incompleta, posso falar? Pode. Olha, eu coloquei assim, não sei se tá certa. Que lá no Sudeste e no Sul originou terras muito férteis. Certo, só completa. Aí coloca que também originaram pontos turísticos, como Fernando de Noronha, Trindade, lá no Espírito Santo, tá? Só completa. Tá certo, tá bom? Aí aqui eu coloquei. Ok, obrigada. Nada. Questão 2. Alguém lê a questão 2, por favor? Eu. Pode ler. A transformação morfológica da superfície terrestre é um processo contínuo e dinâmico. Temos como agentes modeladores do relevo os agentes externos, chuva e vento, por exemplo. E os agentes internos, A. Erosão e vulcanismo. B. Tectonismo e vulcanismo. C. Intemperismo e abalos sísmicos. D. Neve e temperatura. Ok, então essa aqui tá bem fácil, né? Já tá até com gabarito marcado aí. Então aí são os agentes internos que trazem transformação no relevo. Como assim, professora? São acontecimentos que acontecem lá debaixo da Terra, na parte interna da Terra, e aí eles trazem contribuições para a formação do nosso solo, igual a gente falou, né? Temos aí questões terras roxas. Elas originaram por quê? Por causa do derramamento de vulcões, não foi? Então a gente tem aí o vulcanismo, né? E tectonismo por quê? Porque essa movimentação dessas placas tectônicas é que vão, né, originar aí esses diferentes fenômenos que trazem um impacto, um desastre, sim, mas depois trazem também aí, né, formações que alteram o nosso relevo, tá bom? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Sim ou não? Não. Aí eu deixei até uma explicaçãozinha aqui para vocês. Ó. Os agentes internos provocam elevação de determinadas áreas, rebaixamento de outras. O tectonismo caracterizado por alterar as rochas que podem sofrer enrugamentos, modificando o relevo. Já os vulcões proporcionam que o magma atinja a superfície terrestre, atuando como agente modelador do relevo. Então deixei para vocês aqui a explicação do porquê essa questão foi marcada também, tá? Vamos lá, próxima questão. Alguém lê para nós a questão 3. Posso ler, professora? Pode ler. Assinale a alternativa que apresenta somente consequências dos movimentos das placas tectônicas. Lê A, B, C? Pode. Ah, tá, ok. A. Terremotos, falhas geológicas, vulcanismo, cadeias montanhosas. B. Escudos cristalinos, bacias sedimentares, terremotos, planaltos. C. Falhas geológicas, vulcanismo, sedimentação, desdobramentos modernos. D. Planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares, cadeias montanhosas. Ok. Aqui está marcada a resposta, mas aqui é uma resposta lógica, né? Que se você tem dúvida, você pode ir por eliminação. Vamos pular aqui. A gente viu que A é o nosso gabarito. Mas por que não seria a B? Escudos cristalinos, pessoal, tem a ver com placas tectônicas? Tem? Não. Sedimentação aqui, dobramentos modernos, tem a ver com movimentação das placas tectônicas? Não. Também não, né? Vamos ver aqui. Planaltos, falhas geológicas, as bacias sedimentares vão ter a ver com as placas tectônicas também?
Não. Então, aqui, ó, eu coloquei certinho o que está relacionado com as placas tectônicas, ou seja, suas consequências, e embaixo eu também coloquei a explicação caso alguém fique com dúvida. Então, quando uma placa tectônica se movimenta, a gente pode ter terremotos? Sim ou não? Sim. A gente pode ter falhas geológicas? Sim ou não? O que, professora? A Travou. gente pode ter falhas geológicas? Sim. Podemos ter vulcanismo, ou seja, vulcões entrando em erupção? Sim. E podemos ter formação de cadeias montanhosas? Podemos também, tá? Então, assim, sempre se atentem para o que pode ocorrer caso tenha essa movimentação, certo? Vamos lá. Questão 4. Quem pode ler a questão 4? Vamos lá. Posso ler? Pode. Não são raros os relatos de ocorrências de terremotos no território brasileiro. Porém, diferente do que acontece no Japão, nos Estados Unidos e no Chile, por esses exemplos, os terremotos aqui observados normalmente são de baixa magnitude. A que se deve a explicação para essa diferença? Você conseguiu responder, Gabi? Sim, eu respondi bem. Pelo fato do Brasil estar situado no centro da placa sul-americana, que atinge até 15 quilômetros de cima. Os terremotos dessa localidade raramente possuem magnitudes e intensidade. E no Japão, como no Japão, tem a presença de várias placas tectônicas. Por isso, há alta incidência de terremotos. Isso mesmo, certinho. Então, no Brasil, a gente não sofre, né, com esses terremotos, esses abalos sísmicos, porque a gente está localizado no meio da placa sul-americana, ou seja, a gente está bem no meio. E esses outros países acabam sofrendo muito porque estão próximos à borda, né, ou estão à borda dessas placas, ok? Então, até coloquei aqui, as principais regiões afetadas por terremotos são aquelas localizadas próximas às bordas das placas tectônicas, onde há zonas de convergência, ou seja, encontro entre duas placas diferentes. E o Brasil encontra-se no meio da placa sul-americana, o que não quer dizer, né, que por aqui não tem atividade sísmica, como a gente falou. Em algumas regiões, vira e mexe acontece, mas é de alta magnitude. Chega a ter, chega a derrubar casas e atingir pessoas? Não, é um tremor muito leve, tá bom? Então, essa explicação, né, de não sofrermos com esses fenômenos, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Sim ou não? Não. Ok. Vamos lá para a próxima questão. Então, aqui, pessoal, na questão 5, a gente ia relacionar, né, os eventos, aqui, vulcanismo, terremoto e tsunami, de acordo com suas definições. Então, ficou bem facinho isso aqui de marcar também. Alguém, além da Gabi, pode ler? Só a Gabi está participando. Eu posso ler, professora. Relaciona os eventos a seguir às suas definições adequadas. A. Vulcanismo. B. Terremoto. C. Tsunami. Pode ser definida como grandes ondas oceânicas geradas por terremotos e outros eventos geológicos. Isso aí é o que, pessoal? Aí é tsunami. É um tipo de tremor. É um tipo de tremor abrupto e intenso que ocorre na superfície terrestre graças a fenômenos geológicos que ocorrem na litosfera. É o quê? Terremoto. É um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície quando há o extravasamento de magma
em forma de lava, além de gases e fumaça. É o que isso aí, gente? Vulcanismo. Vulcanismo. Então essa daí tava muito tranquila, né? Alguém ficou com dúvida ao responder essa questão? Sim, não? Não? Não. Então tá bom. Agora a 6 e última para a gente finalizar aqui a nossa aula. Alguém pode ler aqui a questão 6? Alguém aí? Gente? Fala comigo. Eu posso ler, professora? Pode. Quero ler, professora. Deixa eu Pode ler, pode ler. Não é? Deixa eu anotar. É a 6, não é? Isso. Isso. Os tsunamis em alto mar não costumam apresentar uma altura muito grande. Porém, quando próximos ao litoral, com as águas mais rasas, esse panorama muda e as ondas agitam-se. O esquema ao lado representa a formação dessas ondas gigantes de tsunamis. São decorrentes de a atividade vulcânica em que o epicentro sempre localiza no oceano distante da costa, falhas geológicas que levam falhas geológicas que levam a erupções vulcânicas continentais, levando o magma para o oceano. Pequena profundidade oceânica na zona de choque de encontro das placas, provocando um movimento repentino das águas oceânicas para o oceano. D. Atividade tectônica em áreas oceânicas, deslocando ondas em direção da costa, onde menor profundidade e aumentando o atrito das águas com o fundo do mar. Ok, tá aí. Então aqui vocês já viram que o nosso gabarito é a questão D, né? Então, o que vai gerar aí, né? Os tsunamis são decorrentes de quê? De uma atividade tectônica em áreas oceânicas, como a gente falou na explicação, né, da nossa aula, deslocando as ondas na direção da costa, onde menor profundidade, aumentando o atrito das águas com o fundo do mar. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Sim ou não? Não? Não. Certo? Então, o que a gente